Bom, vamos agora para a página 54, o item 2 do Ministério de Jesus na Galileia, visita Nazaré e é rejeitado. Bom, acabei de comentar com vocês no tópico anterior que eram 3 cidades próximas do Mar da Galileia, era um local muito frequentado porque o peixe era um alimento muito importante para o pobre, tá bom? Então os peixes do Mar da Galileia formavam-se comunidades e cidades próximo do Mar da Galileia. Bom, então, primeiro vamos ver a pregação messiânica de Jesus. Eu separei aí Lucas capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 30. Vamos começar a ler do versículo 14. Vamos começar a ler do versículo 14. Abra a sua Bíblia. Então Jesus vai fazer mais uma pregação messiânica. Vejam que todos os temas que nós vimos até agora, Jesus está se declarando. Talvez a mulher samaritana é que ele deixou mais claro. Mas para Nicodemos ele falou que esse Filho de Deus viria para morrer, né, ser levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto. Então, ele está falando claramente que ele é um Messias, tá bom? Agora, vamos ver mais um exemplo de pregação messiânica dele. No versículo 14, ele diz o seguinte: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, eram cerca de 30 quilômetros de Caná da Galileia, até a cidade de Nazaré. Eram cerca de 30 quilômetros também. Então, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então, era comum todos os israelitas estarem sempre na sinagoga, e ele, como judeu, né, estava sempre na sinagoga. E o texto que ele vai escolher é que vai ser a chave para essa questão dele fazer uma pregação messiânica. Versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Vocês sabem que até hoje os judeus não aceitam que esse texto esteja falando do Messias. Nos dias do Novo Testamento também, aqueles que acreditavam que o livro de Isaías era um livro inspirado por Deus, eles não queriam pregar a mensagem de um Messias sofredor, tá bom? Mas essa mensagem será pregada. Versículo 19. A apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar, presta atenção nisso, o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor era um ano que acontecia de 50 em 50 anos. 49 anos formavam 7 semanas de anos. 7 vezes 7, 49. O ano 50º, o ano seguinte, ele era chamado de ano aceitável do Senhor, ou ano do jubileu, quando as dívidas deveriam ser perdoadas, e simbolicamente também seria o ano, né, que Israel seria perdoado, porque era um ano que as dívidas deveriam ser perdoadas. Versículo 20. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todo na sinagoga estavam fitos nele. Certamente a notícia corria de que ele já dizia que era o Messias. Tá bom? Então, versículo 21, então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, ele está dizendo
eu sou o Messias. Tá bom? Está dizendo, eu sou o Messias, porque essa profecia de Isaías, tá bom? Ela remete para o Messias, aquele que trará o ano aceitável do Senhor. E esse ano aceitável do Senhor era a esperança deles, porque simbolicamente quando eles seriam perdoados. Versículo 21. Versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Eles conheciam Jesus, eles conheciam a história. E isso vai gerar uma certa incredulidade deles. Tá bom? E daí a explicação até daquele texto, um profeta não tem honra na sua pátria. Quando as pessoas às vezes conhecem ele, não, eu conheço a família dele. Não pode ser o Messias. Ele pensava no Messias vir de uma forma acabando com as nações pagãs que prejudicavam Israel, de uma forma gloriosa. Tá bom? Mas ele não pensa em Jesus, o Messias vindo de uma forma simples assim, mas dava um testemunho das coisas corretas. Tá bom? Abaixo eu comentei. A princípio os nazarenos gostam da pregação de Jesus, eram palavras de graça. Todo homem gosta de ouvir palavras boas, mas Jesus vai mudar o tema da pregação. Tá bom? Então primeiro ele fez uma pregação messiânica também, né? E dizendo, esse momento do ano aceitável, esse momento, ele se cumpriu agora. Eu estou trazendo a mensagem de perdão para vocês, para Israel, para reconciliar Israel com Deus, vocês terem a dívida de vocês diante de Deus perdoada. Esse era o significado do ano aceitável do Senhor. Aqui na terra, o homem que era escravo era perdoado, ele recebia a sua liberdade. Outro que devia um determinado dinheiro, né, uma determinada coisa, era perdoado, era esquecido. Mas, profeticamente, representava a nação ser perdoada. Não? Número 2.2, a dura palavra de Jesus aos nazarenos. O que Jesus faz? Ele vai falar uma palavra em que ele vai começar a mostrar as falhas deles. Lembre-se, no diálogo com Nicodemo, Jesus deixou claro, olha, a tua falha é o teu conhecimento. O conhecimento de vocês é muito limitado. Eu falo de uma coisa comum, você não entende. Então eu não posso nem falar das coisas celestiais com vocês, porque vocês estão num estado muito limitado de conhecimento. Né? E aqui ele vai falar que eles estavam esperando algo, mas que Jesus não pode fazer por conta da incredulidade deles. Tá bom? Versículo 23, Lucas capítulo 4, versículo 23. E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra havia grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Eliseu, senão a Sarepta de Sidom. Sidom era a região dos pagãos, né? A uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, ou seja, outro pagão. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Então veja, eles estavam, o evento é o mesmo, mas a mudança é total. Eles estavam maravilhados com as palavras de graça que Jesus falava, tá bom? O versículo 22, se você voltar no versículo 22, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Tá bom? E espantados diziam, não é este o filho de José? Mas todos davam testemunho. E agora já chega no versículo 28, todos, tá bom, se encheram de ira. Porque Jesus está dizendo o seguinte, olha, algum problema havia nos dias de Elias e nos dias de Eliseu, que esses homens
conseguiram fazer um milagre em favor de um pagão, mas não conseguia operar em favor dos israelitas. Né? Foi isso que Jesus acabou de dizer. Ou seja, o estado de vocês é ruim, eu não posso operar aqui em vocês. Tá bom? Porque vocês, talvez por conhecer a minha família, vocês não estão depositando fé em mim. Não? É claro que o homem ele tem que crer, tá bom? Em Deus, crer em Jesus. Como disse, é necessário crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O comentário prossegue. Jesus compara aqueles que estão ouvindo a pregação aos israelitas do dia de Elias e Eliseu, quando Deus não pôde fazer determinados milagres entre eles. Jesus diz que por causa da dureza do coração deles, eles eram como aqueles israelitas do dia dos profetas. Né? Bom, o que vai acontecer? Eu coloquei aí já o item 2.3. Jesus é expulso de Nazaré. Ou seja, uma pregação de palavras de graça é boa. Uma pregação que exorta, ela não é boa. Eu botei aí para vocês lerem Lucas 4:29. Vejam o que ele diz. E levantando-se, o expulsaram da cidade. E o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ou seja, a ira deles chegou ao ponto de decidir matar Jesus. Né? Por que que as pessoas mudam tanto às vezes quando ela é repreendida? Né? E Jesus teve que repreender, porque se a fé deles não era a fé espiritual, o que aqueles homens estavam envolvidos, se eles estavam envolvidos com alguma coisa de Herodes, se era algum outro erro, mas o fato é que eles não tinham fé para receber o milagre de Jesus. Eu comento abaixo. Aquelas mesmas pessoas que se maravilharam com as palavras de graça não aceitavam a palavra de repreensão e o expulsaram da cidade e o levaram para um monte para dali o jogarem. De admiradores, agora estavam se tornando perseguidores e para assassinar mesmo Jesus. Bom, se eles estão ouvindo, como a notícia certamente está correndo, como eu estou dizendo para vocês, que Jesus está se apresentando como Messias. Jesus está a todo momento dizendo que ele é o Messias. Ele chega aqui, ele faz um discurso dizendo que a profecia sobre o Messias, tá bom? De Isaías, que fala de um ano aceitável do Senhor, o reino do Messias, Jesus diz, olha, eu sou o Messias, a profecia está se cumprindo. E eles estão maravilhados. Mas quando eles começam a ser repreendidos, eles mudam e eles decidem matar Jesus. Então por isso, levaram ele para jogar ali daquele local. Bom, e o item 2.4, Jesus passa pelo meio deles. Eu separei Lucas 4:30, né? Eles então levaram Jesus nesse local, nesse penhasco, para de lá o jogar, iria cair naquelas pedras lá, iria morrer. Aí chega no versículo 30, diz o seguinte, ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Eles estavam em um lugar aberto. Como vem um grupo de pessoas segurando Jesus, tá bom? Quer dizer, expulsando, vão levando ele para o cume daquela cidade, estão segurando Jesus e de repente Jesus sai, passa pelo meio deles e se retira. Bom, nós sabemos que Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. Como ele agiu aqui, tá bom? Mas tudo indica que Jesus se tornou invisível. Jesus se tornou invisível. De repente eles não viam mais Jesus. Porque você está no local aberto. Como explicar que eles arrastando Jesus, levando Jesus para jogá-lo naquele precipício e de repente Jesus sai pelo meio deles? Entre eles ninguém consegue segurá-lo. O que aconteceu? É estranho, né? Eu coloquei aí também um texto de João 8:59. Se você abrir, veja o que esse texto diz. Em outro momento, né? Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles.
e assim se retirou. E coloquei também João 10,39. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Então, em alguns momentos, parece que ele se torna até invisível, né? Porque você está num local aberto, né? E de repente passa entre as pessoas. Eu concluo aí o comentário. Essa expressão é interessante. Como alguém em um lugar aberto, com vários homens o levando para o jogarem do monte, consegue se livrar e passar pelo meio deles? Certamente Jesus usou do seu poder, tornando-se invisível aos olhos deles. É a única explicação.